E uma coisa para vocês não se esquecer: vocês não estão em crise. Vocês estão em Cristo. Em Cristo não há crise, não há choro, não há tristeza, não há tempo ruim. Em Cristo nós somos repletos. É nessa atmosfera que vivemos. Mas por que a gente é afetado algumas vezes? Porque a gente se esquece que a gente está nos céus com Cristo, nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Então, tudo aqui que eu vou falar é algo que eu vivo todos os dias. É algo que eu pratico todos os dias. Então, assim, a mensagem que eu vou trazer hoje é: todo embalsamento leva fé. Eu sei que aqui é uma igreja da fé, então eu tenho liberdade para falar essas coisas. Se eu fosse falar isso aqui em outra igreja, iam me chamar de louco, iam me atirar pedra e ia já me expulsar do púlpito. Mas como aqui é uma igreja da fé, que vocês conhecem a fé, vocês são seres espirituais, essa igreja aqui é uma igreja maravilhosa, foi aqui que eu aprendi quase tudo que eu sei. Amém? Apenas aprendi um pouquinho por lá, mas aqui foi a base forte mesmo. Então vamos lá. Efésios 5:1. Vamos abrir lá. Efésios 5:1. Amém? Se eu for muito rápido, vocês dão um sinal, assim, que eu tenho uma tendência de falar muito rápido, disparar. Então, se eu for rápido, vocês dão um sinal aí que vai mais devagar aí, que eu não estou entendendo, tal. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que é que a Bíblia está falando aqui? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deus está falando para você o imitar. Amém? A Bíblia aqui está nos dizendo para sermos imitadores de Deus. Se está falando, é porque é possível. Ou então, Deus estaria mentindo. E quantos sabem que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Ou seja, se está escrito algo, se algo está escrito na Bíblia, e ele dá um comando para a gente, é porque é possível. Entendeu? Ele não escreveria nada impossível para a gente fazer. Então, se ele está falando para a gente ser imitador, é porque é possível. Vamos começar pelo um princípio aqui. Marcos 11:23, um versículo que vocês nunca ouviram. Porque em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que você diz, assim será com ele. Então está falando que se você disser e não duvidar, mas crer que se fará aquilo que você está falando, as ordens que você está falando, assim será feito. E se não for feito, o que está falando? Se não for feito, de duas uma, ou a Bíblia está mentindo, ou você não está crendo. Então vamos crer que quando não acontece algo na sua vida, vamos começar por aí. É porque você não está crendo. Não é porque a Bíblia está mentindo, que Deus não mente. Não tem como mentir. Amém? Então vamos lá. Acredite ou não, mas tudo que você está vivendo hoje, faça um retrospecto na sua vida hoje, tudo que você está vivendo é algo que você disse ontem. E e o mundo que você está vivendo agora, nesse momento, os dias de hoje, agora, nesse momento, é algo que você anda falando. Amém? Então hoje eu vou falar um pouco sobre criando a nossa realidade. A nossa vida, o nosso universo, a nossa realidade, o nosso dia a dia, sou eu que crio, não é Deus. É você que cria a sua realidade. Você diz onde você vai, o que você quer, onde você vai chegar, onde você quer ir. Você cria a sua realidade. Amém? Então vamos começar por aí. Você é que cria a sua realidade.
Vamos abrir agora em Gênesis. Agora vamos ver como é que Deus age ou faz para que possamos fazer igualmente, já que Ele falou para sermos seus imitadores. Se Deus falou para a gente, me imite, faça como eu faço. Faça como eu faço. Então, o que a Bíblia está falando? Vamos ser imitador. Mas como é, Mateus? Eu vou imitar como? A gente vai ler agora como é que você vai imitar. Vamos abrir em Gênesis. Gênesis 1. 3. Vamos começar pelo 3. Eu vou dar uma lida aqui, vai ser uma lida meia grande, mas vamos ler. Disse Deus. O que é que Deus fez? Então vamos ler de novo. Disse Deus. Deus disse. Amém. Haja luz e houve luz. Vamos pular para o 6. E disse Deus. O que é que Deus fez? Haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E se fez, por Deus, o firmamento, separação entre as águas debaixo das águas. Dizendo, para o 9, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, a porção seca. E assim se fez. Deus disse, e assim se fez. Vamos para o 11. Disse Deus, produza a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. E assim se fez. Vamos para o 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam para eles sinais para operações, para estações, para dias e anos. Vamos para o 20. Disse também Deus, povoem-se as águas, de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Okay, vamos para o 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E assim se fez. Quando chega no 26, veja que Deus tudo criou, dizendo. Tudo que Deus fez foi falando, dizendo, e assim se fez. E assim se fez. Nossa realidade é o reflexo do que falamos. Nós somos um ser espiritual igualzinho a Deus. E o que é que Deus está falando? Sede meus imitadores. Olhe para as luas, para os céus, para as estrelas. Deus criou tudo falando, dizendo. Diga, disse Deus e se fez os animais. Disse Deus e se fez a terra. Disse Deus e se fez animais, céus, estrelas, tudo o que existe. Na nossa vida é a mesma coisa. Como você vai criar a sua realidade, se você me perguntar? Falando. Crie a sua realidade falando. Você é um ser igual a Deus. Você tem o Espírito Santo igualzinho a Jesus tinha em plenitude. Você tem o Espírito Santo, você tem Deus, você tem poder. Todo o poder me foi dado e Ele deu para a gente. Você só está vivendo como está vivendo porque quer. A sua vida pode ser muito melhor. Mas como assim, meu irmão Mateus? Como assim? Crie as coisas falando. Você cria a sua realidade falando. Vamos lá em Romanos 4:17.
como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Depois que eu aprendi isso aqui, chama à existência as coisas que não existem, meu amigo, acredite ou não, tudo que eu tenho, tudo, o que você imaginar, o que eu tenho, o que eu não tenho, veio para a minha vida eu chamando. Eu chamo um carro, eu chamo casa, eu chamo meus clientes, eu chamo tudo que eu tenho na minha vida. E o meu futuro eu já estou criando também, chamando. Meu amigo, você quer um aumento de salário? Chame. Você quer uma casa nova? Chame. Crie a sua casa, crie o seu carro, crie o que você quiser. Isso é loucura, mas está falando que a Bíblia diz que para a gente ser imitador de Deus. Como é que isso? Eu nunca ouvi isso, nunca fiz isso. Comece a fazer. Comece a fazer. Meu amigo, na minha vida, eu não, geralmente eu só posso dar testemunho de mim mesmo, assim, quando eu estou no púlpito. Mas eu falo para vocês, isso aqui funciona. Na minha vida, eu chamo tudo que eu quero. E acredite ou não, vem. Porque a Bíblia fala que a gente serve um Deus que chama à existência as coisas que não existem. E ele está falando assim, Mateus, eu chamo à existência o que não existe. Faça o mesmo por você, que eu já lhe dei o poder. Meu amigo, é que é muita coisa que acontece... Já, assim, eu tenho muito testemunho, mas assim, acredite, isso aqui talvez você nunca ouviu, talvez você nunca praticou isso, mas eu falo para você, comece a praticar. O que é que você está precisando na sua vida? O que é que você está precisando? Eu estou precisando de um emprego novo, irmão Mateus. Emprego novo no nome do Senhor Jesus, eu te chamo, venha, eu te gero no nome de Jesus. Acredite, vai vir. Vai vir. O seu futuro hoje depende das suas palavras. Tudo que você precisa, Deus já providenciou nas regiões celestiais. Está lá lhe esperando. Está lá lhe esperando. Você chamar e criar a sua realidade. Porque muitos falham. Porque muitos falham. Eu me lembro quando eu estava aprendendo esse princípio. Porque muita gente falha. Porque muita gente chama, começa a praticar isso aqui, e sabe o que é que acontece? Desiste. Eu chamei, irmão Mateus, eu chamei um carro novo, eu chamei uma casa nova, eu chamei um salário novo para mim, eu chamei minha promoção e não veio. Mas a Bíblia fala, aquele que disser e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que você diz, assim será com ele. Ou a Bíblia é a verdade 100%, ou ela não é. Você escolhe o que você quer crer. Se ela é a verdade 100%, não tem como falhar. Não tem. No dia que a Bíblia falhar, o mundo se explode, acaba tudo. Sabe por quê? Porque não tem como falhar. Deus não é homem para que minta. No dia que você disser esse monte de dívida, a esse monte de problema, a esse monte de doença, sai da minha vida, e não duvidar, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim será com ele. Eu estou declarando na minha vida algo. Eu estou criando meu futuro e eu vou falar porque eu vou voltar para testemunhar. E vocês vão ver. Eu estou declarando, eu estou com 37 anos. Vou fazer 38 agora. Em dezembro. Eu estou declarando na minha vida que aos 42 anos eu me aposento. Não vou mais precisar mais trabalhar. Vou trabalhar, mas vou trabalhar por hobby. Não por precisar. Daqui a 4 anos eu vou me aposentar. E vocês vão ver. Porque eu estou criando meu futuro agora.
Daqui a 4 anos eu me aposento. Vou trabalhar por hobby, não por precisar. O que você precisa, comece a criar a sua realidade hoje. Se você chama, se você diz, se você ordena no mundo espiritual e não acontece, não significa que Deus é micro-ondas. Não tem que ver você não tem que ver naquele momento, mas no mundo espiritual já está criado. Já está criado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Se você acha que Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, vai te abençoar com alguma coisa a mais, se engana. Ele já te abençoou. Ele está falando aqui, pastor Júlio, você já tem tudo. Você já é suprido. Toda a riqueza, toda a saúde, toda a provisão, tudo já é teu. Já é teu. Não tem o que pedir a Deus mais nada. Ele já te deu. É simples assim. Acredite, é um princípio que parece loucura. Parece loucura. Acredite, parece loucura. Mas funciona. Depois que você consegue entender e consegue agarrar isso no seu espírito, você nunca mais vai viver sem praticar esse princípio. Você criando a sua realidade. Você dizendo, eu vou ser isso, você vai ser. Eu vou ser o gerente do Walmart aqui, você vai ser. Eu vou ser um político, o que for, você vai ser. Se você conseguir trabalhar no princípio que você é um ser espiritual e você cria a sua realidade, você cria o mundo que você quer viver, não é Deus mais, você nunca mais vai viver igual. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Como é que o coração se satisfaz? Com o que produzem os lábios. Não é o que Jesus produz para você. É o que os seus lábios produzem. A vida, a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem utiliza, comerá do seu fruto. Quem é que come o fruto? É o que bem utiliza. Como é que você utiliza? Como é que você utiliza o bem? Declara as palavras de Deus na sua boca, para você ver. Começa a declarar, fazer confissões de fé da palavra de Deus na sua vida, para ver o que é que acontece. Comece a gerar o seu futuro. Comece a gerar o seu presente. Muita gente está desanimada. Muita gente está desanimada. Muita gente não consegue mais, mesmo dentro da igreja, muita gente não consegue nem ter mais esperança. Não é nem fé. Não chega nem a ser fé. Chega a ser esperança. Tem muita gente que está abatido dentro da igreja. Tem muita gente que está sem esperança dentro da igreja. Quando, na verdade, Deus está falando, filho, eu já te dei tudo. Não precisa nem me pedir. Se você me pedir conforme a minha palavra, já é seu. Essa é a confiança que temos para com Deus. Se pedimos qualquer coisa, segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouviu e já nos concedeu. Tudo que Deus criou, esse universo, foi para o homem. A Bíblia fala que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, de Jesus. E para ser o cabeça de tudo que Deus sujeitou, Ele deu à igreja, a você. Tudo está sujeito a você estar andando sobre solo que é seu mesmo.
Você é o dono dessa terra. Anápolis pertence a vocês. Vocês, igreja aqui de Anápolis, vocês são o dono dessa terra. Essa terra tem que obedecer a vocês. Como muita gente não consegue entender porque funciona o princípio de chamar. Por que não entende? Porque acha que a terra é de qualquer um. A terra foi subjugada ao diabo no início, quando Adão pecou, mas Jesus tomou autoridade novamente e deu à igreja. A igreja tem o reinado sobre essa terra. O povo mais feliz e mais próspero da terra tem que ser os crentes. Tem que ser os crentes. Se alguém tem que possuir a riqueza da terra, se chama você. Nesse momento, vocês não têm ideia. Uma das coisas que eu chamo no mundo espiritual é mais missionário. Eu e minha esposa, a gente sustenta um monte de missionário aí no mundo. Vocês não têm ideia quantos missionários nesse momento estão precisando de ajuda. E o dinheiro da terra é de vocês, para sustentar missões, sustentar pastores, sustentar igrejas. Por quê? Porque tem muita gente que não conhece a verdade que a gente conhece, mas é missionário e está lá na África, está lá no México, pregando o evangelho simples de Jesus. Ele não sabe que a terra é dele, ele não conhece a autoridade que a gente conhece, ele não tem a palavra da fé que a gente tem, mas está lá falando que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Isso é suficiente para o mundo. Porque o mundo sem Cristo vai para o inferno direto. Não tem nem escala, não. É direto. Então acreditem, comece a gerar no coração de vocês missionários. Eu chamo a existência missionários. Eu chamo a existência pastores. Eu chamo a existência igrejas para eu ajudar. Seja a igreja de Deus na terra. A riqueza que esse mundo nos oferece não é para a gente, não. Somente para a gente, não. A gente tem que desfrutar, sim, claro, a gente desfruta. Mas o principal é para a gente ser coluna na terra. Amém? A gente pode ser uma arma poderosa nessa terra. Para Jesus voltar e levar a igreja, o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Mas você pode me dizer aqui, botei aqui, você pode me falar, irmão Mateus, é muito fácil falar o que você está falando, é muito fácil chamar, mas não sou eu que estou falando. Se fosse eu, antigamente quando eu vinha pregar eu ficava nervosão e tal, hoje eu não fico mais nervoso não. Pastor, sabe por quê? Porque eu não estou falando de mim. Quando você está pregando sobre a minha vida é uma coisa, mas eu estou falando é da palavra. Eu não tenho mais nervosismo nenhum em cima de altar. Por quê? Porque eu estou falando é da palavra, não é da minha vida mais. Você pode dizer, como eu estava falando aqui, é muito fácil falar, irmão Mateus. Não é muito fácil falar, não. É a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está falando para você ser imitadores de Deus. Não sou eu. Eu não estou falando nada, eu estou falando algo que eu peguei no Espírito. Eu sou comerciante. Os meus clientes, vocês vão pensar que é mentira. Mas esse princípio na minha vida funciona muito, muito. Porque eu creio muito nisso. Eu chamo meus clientes do norte, do sul, do leste, do oeste, do leste, do oeste, do norte, do sul, do leste. Meu amigo, eu já vendi produtos, para você ter ideia, para quase todo lugar do mundo. Por quê? Porque eu chamo do norte, vem do norte. Aí eu chamo do sul, aí vem do sul. Eu chamo do leste, aí vem do leste, do oeste. Como é que você chama? Com minha boca. Venha, cliente, venha no nome de Jesus. Do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu chamo a existência mais missionário, mais riqueza, mais prosperidade. E vem. Porque o meu dinheiro não é para mim. Primeiramente, que a minha vida nem minha é mais, nem a sua. Se você acha que você manda na sua vida, você se enganou feio. Você foi comprado por bom preço. Deus pode chegar para mim e para você amanhã e pedir tudo o que você tem.
que não é seu. Se lembre disso, não é seu. Deus pode falar, Mateuzinho, rapa a conta e dá lá para o pastor Joãozinho. Aí o que é que eu vou fazer? Sim, Senhor. Não é meu, eu sou apenas um mordomo, eu apenas administro o que não é meu. Nem é seu, nenhuma riqueza que vocês têm aqui é de vocês. Não se esqueçam disso. Tire o orgulho do coração. Se alguém tem algum pingo de orgulho, tire. Nada do que você tem é seu. Acabou. Você, quando entrega a sua vida ao senhorio de Jesus, Ele é o seu Senhor. Acabou para você. Ó. Você é pó. Você é apenas um administrador das coisas que Deus deixa você administrar. E qual é o requerimento para que funcione? Crer e não duvidar no seu coração. Crer e não duvidar no seu coração. Eu vou contar um testemunho do pastor Bode. Eu acho que Deus me lembrou aqui. O pastor Bode, o fundador desse ministério, Deus falou para ele, esse versículo aqui, ó. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim será com ele. Ele disse, Deus. Aí Jesus falou assim para o Bode Wright, leia de novo. Aí o Bode leu. Aí ele falou, não, leia mais uma vez. Aí Jesus falou para ele, não, leia mais uma vez. Aí Jesus falou para ele, leia mais uma. Ele falou, não estou entendendo. Ele falou para Jesus, eu não estou entendendo. Aí ele falou assim, leia mais uma. Aí ele mesmo fala na ministração, eu acho que esse Jesus, acho que eu sou um caipira muito burro, né? Mandou eu ler de novo. Aí o que ele fez? Leu de novo. Aí ele falou para Jesus, eu não estou entendendo. Aí o que Jesus falou para ele? Todos os dias, fale consigo mesmo esse versículo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí o Bud Wright, em verdade eu falo que aquele que lançado não é, todo dia declarando. Até que instalou na cabeça dele, até que a revelação entrou no coração dele. E foi a partir desse momento que o dom da fé começou a operar na vida dele. Ele às vezes estava pregando, falando, e do nada ele soltava um assim para alguém, vai acontecer isso, vai acontecer. Ele conta de um carro da bateria que uma irmã, quando ele era pastor lá no Alabama, eu acho que era no Alabama, a mulher chegou lá com a bateria do carro podre, assim. Ela tinha que estacionar assim no morro para dar. Eu já passei por isso, já passei muito por isso. O carro empurrar, a Adriana já empurrou os carros velhos que a gente tinha. É normal, todo mundo passa. Eu sei que ele botava assim o carro assim, de rampa para baixo, a mulher, quando chegava na igreja lá. Aí quando a mulher foi ligar, ele falou assim, não ligue, essa bateria vai funcionar. Eu sei que ele soltou um assim na ministração de fé, no dom de fé, e a bateria estava nova, como nova. Entendeu? Então, na nossa vida, para algo funcionar, tem que entrar a revelação da palavra. Mas também depois que entrar, meu amigo, nunca mais ninguém tira também. E a sua vida, preste atenção, você, nesse momento, hoje é dia 22 de outubro, a partir do dia de hoje, se alguém pegou isso aqui, a sua vida não tem como ser a mesma. Sabe por quê? Porque a sua realidade é você que vai criar. Você vai criar falando, e disse Deus, e aconteceu. 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 E disse Deus, quem está aqui para passar em vestibular? Eu digo no nome de Jesus, eu vou passar, creia, estude, você vai passar. Eu vou ser um mega empresário aqui nessa cidade. Você vai ser. E disse Deus, e se fez. E aí Deus, para a gente não se sentir tão pequeno, né, que às vezes a gente tem a mania de se sentir tão pequeno perante Deus, Deus falou, ei, não se sentir pequeno não. Não é para ninguém se sentir pequeno perto de mim. Eu sou sim o grande, eu sou, claro, mas eu quero que você seja o meu imitador.
A partir de hoje, crie seu mundo. O que você quer, chame. Nós servimos um Deus que chama a existência as coisas que não existem. O que não existe, Deus chama a existência. O que não existe na sua vida, você chama a existência. Venha, venha, venha. O que é que você precisa? Chame. Eu não sei o que você precisa, mas você sabe. Eu todo dia chamo a existência. Tanta coisa, tanta coisa. Eu sei o que vai acontecer. É como eu estou falando, eu dei um testemunho, eu apenas soltei uma coisa que eu estou criando no meu mundo e daqui a 4 anos eu vou vir aqui para testemunhar. Porque eu creio nisso. Amém? Então vamos ver também, para acabar, assim já está quase acabando. Tudo quanto em oração perderes, crede que recebestes, e assim será convosco. A gente é muito ensinado sobre oração. Amém. A oração é top, é comunhão com Deus. Mas ele está falando a mesma coisa. Tudo quanto em oração pedirdes, se você crê que já aconteceu, já foi lhe dado. É o que está falando ali. Se em oração pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, por esse filho que o Senhor vai me dar nesse ano, e eu recebo. Eu creio no meu coração. Amém. Pronto, daqui a pouquinho sua mulher está grávida. É tiro e queda. Acabou. É tiro e queda. É tiro e queda. A mulher do fluxo do sangue falou assim, ela falava, constantemente falava, se eu apenas tocar. Sabia que se a gente começar a botar na nossa cabeça, se eu apenas for para a igreja amanhã, o meu milagre vai acontecer. Se eu apenas for amanhã para a igreja, vai acontecer? Porque você está falando algo e crendo sem duvidar. Assim era a mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. O que é que Jesus falou? Vamos para o mestre, o grande mestre, nosso Senhor. Jesus falou à figueira: seque-se e nunca mais ninguém coma de fruto de ti. E o que é que aconteceu? E disse Deus, e assim se fez. Amém. Seja meus imitadores, é o que Deus está falando. Seja meus imitadores. Começa a dizer as coisas na tua casa. Começa a falar no teu trabalho. Começa a falar na tua vida, nos teus filhos, na vida dos teus filhos. E vamos ver se não acontece. E tendo dito isto, Jesus clamou, Jesus falou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E assim se fez. É muito simples a Bíblia, viu? A Bíblia é simples, velho. A Bíblia se resume em você ser imitador de Deus. Quando você imita, quando você quer ser, um exemplo, digamos que você quer ser um médico especialista top, um médico top. O que é que você quer? Você quer se graduar na melhor universidade. Por quê? Porque você quer ser um imitador do mestre. Se você quer ser um grande piloto de avião, você quer estudar na melhor escola de aviação. Por quê? Porque você quer ser um piloto tão bom quanto aquele instrutor. Se você quer ser um ministro, você quer ficar do lado de quem? Do pastor Obério, que é um grande mestre. Você quer ser tão bom quanto. E na nossa vida real, o que a Bíblia fala? Sede meus imitadores. Comece a imitar o que Deus faz e o que Jesus fez. A vida e a morte estão no poder da sua língua. Não tem poder no pensamento. A gente pode meditar. A Bíblia fala para a gente meditar dia e noite na palavra. Meditar. Mas se você meditar e não falar, de nada valeu. Porque você só cria no mundo espiritual falando. Falando. Eu tenho o poder de destruir uma vida de uma pessoa falando. Eu posso aqui falar uma palavra maligna que dá um raio aqui, uma palavra bem forte, e aquela pessoa emocionalmente fica destruída. Emocionalmente, mentalmente. Por quê? Porque a gente tem o poder de matar e de criar.
A gente tem que começar a desfrutar desse poder que foi nos dado. Começar a criar a nossa realidade. Ponha alvos na sua vida. Escreva alguns alvos lá na sua vida. No seu quarto, num papel. E bote num lugar onde você veja todos os dias. E comece a falar para aqueles alvos. Vai acontecer no nome de Jesus. Vai acontecer no nome de Jesus. E fala o nome. Vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, eu vou dar um breve testemunho. Muitas vezes a gente está orando por algo e creu no coração. A gente orou por algo e creu no coração. Como é que vai vir? Uma grande pergunta. Como é que vai vir? A gente, é porque muita gente não tem essa visão. Vocês estão vendo aqui minha mão? O antebraço, o braço, o meu corpo. A igreja é um corpo. Muita gente trata a igreja individualmente, que não é. Eu, Ronaldo, pastor Júlio, todos nós aqui somos um perante Deus. Estamos ligados. Ligados. Por quê? Porque nós somos um corpo. Não tem como eu desligar o meu braço da minha mão assim. Não tem. E não tem como eu me desligar do pastor Júlio. Nem do Ronaldo, nem do Gentson, nem de ninguém. Como é que Deus atua na terra? Deus é o cabeça e nós somos o corpo. Qual é a forma primordial de Deus agir? Pelo corpo. É por mim e por você. Quando alguém estiver orando por algo, ou por qualquer coisa, Deus vai disponibilizar quem ele está disposto. Quem o corpo está disposto. Eu ia dar um testemunho. Um amigo meu, um colega meu, né? Amigo, até nem é muito amigo meu, um colega lá na igreja, estava orando para um carro. Eu recém lá nos Estados Unidos, eu tinha 2 carros. Quando Deus me tocou no coração, eu dei um carro para uma pessoa que nem crente é. Deus mandou dar um carro para quem nem é crente. Aí eu comprei outro carro. Eu disse, vou comprar outro, que era um para o trabalho e outra coisa. Quando eu estava na igreja, Deus falou, dê esse carro para o irmão lá. Fui lá e deu. Qual é o jeito primordial de Deus agir? É pelo corpo. É por isso que eu gosto, muitas vezes, de não saber das necessidades de ninguém. Porque muitas vezes a gente pode ser compelido. Mas se você, pelo Espírito, Deus falar, como eu falei, se Deus falar, Mateusão, rapa tudo e dá para o pastor Júlio, meu amigo, é só a gente ir no banco amanhã. É só ir no banco amanhã. É por isso que nós temos que estar com a consciência de igreja. Nós somos a igreja. Nós criamos nossa realidade, mas toda vez que você chama algo, vai vir. Como vai vir? Ninguém sabe. Mas um negócio é certo, Deus tem o corpo dele aqui, que é a igreja. E ele quer contar comigo e com você todos os dias. Ele quer que a gente esteja sensível para o corpo. Você já viu quando a gente machuca um dedo, um mindinho lá do pé, dói? A gente passa o dia todinho doendo, todinho. Mas quem está sentindo? O meu cérebro está sentindo, todo o meu corpo está mal. Assim é a igreja. Nós temos que criar nossa realidade, temos que chamar nossa realidade, mas temos também que estar com o coração disponível para Deus. É por isso que eu falo, na igreja tem muita gente já desanimada. Tem muita gente desanimada e muita gente com orgulho também. A igreja é um lugar que está cheio de gente com orgulho, achando que tem alguma coisa. Nós não temos mais nada. Se eu recebi Jesus como meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele manda em mim. O que é que significa? Ele manda em tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada. Amém? Então, deixa eu ver. É isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Crie seu mundo, crie sua realidade, ponha metas. Muita gente não consegue alcançar alguma coisa porque não tem objetivos. O que é objetivo? Muita gente vive todos os dias iguais. O que é todos os dias iguais? Sem nenhum objetivo. Você tem que saber onde você está e você tem que saber onde você quer estar.
Um exemplo bem básico. Se você entrou numa firma, numa empresa, seja lá qual for, você entrou como um cargo, mas você fala assim, eu entrei como esse cargo, mas o meu objetivo é ser o patrão de todos aqui. É ser um mega gerente. Debaixo do dono só vai ter eu. Então você tem que criar a sua realidade. Crie sua realidade. Ponha metas no seu quarto. Eu ponho metas no meu quarto, é cheio de coisas, cheio de papel, cheio de versículos, cheio de coisas. Por quê? Para eu não esquecer. Coisas que eu vi que o inimigo usa muito dentro da igreja é amnésia. Os crentes se esquecem que tem dono, os crentes se enchem de orgulho, os crentes se enchem muitas vezes de inveja, os crentes muitas vezes se esquecem dos outros. A nossa realidade tem que ser bem parecida com a de Deus. Tudo que nós fizermos ou criarmos, a gente tem que criar e chamar, mas sempre com o objetivo de Deus estar envolvido. Porque Deus não vai me dar 10 bilhões de dólares para mim. O que é que eu vou fazer com tanto do dinheiro? Nada. Eu não vou fazer nada. Mas se Ele pôr um objetivo para mim grande, aí Ele pode me confiar. É por isso que temos que ter objetivos. Crie sua realidade. Mas sempre envolva Deus nas suas criações, que eu acredito, vai dar tudo certo.